Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos conversar a respeito do tema saneamento básico ambiental. Os tópicos que nós vamos ver nessa aula são: o que é saneamento básico ambiental, política de saneamento básico, o papel de cada um, programa de aceleração do crescimento, conhecido também como PAC, abastecimento de água, a água na natureza, sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, tipos de esgotos e sistemas de esgotamento sanitário e o tratamento de esgoto propriamente dito. Bom, o que é o saneamento básico ambiental? Segundo a literatura, o saneamento básico ambiental é o conjunto de medidas que visa preservar ou modificar as condições do meio ambiente com a finalidade de prevenir doenças e promover a saúde, melhorar a qualidade de vida de uma população e a produtividade de cada um enquanto indivíduo, facilitando a atividade econômica. No Brasil, o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição e ele é definido pela Lei 11.445 do ano de 2007. Como sendo um conjunto de serviços, infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejo de resíduos sólidos e de águas pluviais. Então, a gente vê que é um direito assegurado pela Constituição, mas, apesar de ser um direito, nós não temos esse sistema de saneamento básico disponível para toda uma população. Então, a gente ainda tem alguns entraves e algumas questões que devem ser discutidas nesse contexto. Um dos princípios da Lei nº 11.445 de 2007 é a universalização dos serviços de saneamento básico para que todos tenham acesso ao abastecimento de água de qualidade e em quantidades suficientes às suas necessidades, à coleta e tratamento adequado do esgoto e do lixo e ao manejo correto das águas das chuvas. Essa lei estabelece ainda a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico como um instrumento de planejamento para a prestação dos serviços públicos de saneamento básico e ainda determina os princípios dessa prestação de serviço, obrigações do titular, as condições para a delegação dos serviços, as regras para as relações entre o titular e os prestadores de serviço e as condições para a retomada de serviços. Trata ainda da prestação regionalizada, instituindo a obrigatoriedade de planejar e regular serviços, abrangindo aspectos econômicos, sociais e técnicos da prestação de serviço propriamente dita, assim como institui a participação e o controle social. Apesar de existirem muitos conceitos e talvez palavras difíceis de interpretação, aqui nada mais está falando do que a obrigatoriedade do saneamento básico, desse Plano Municipal de Saneamento Básico, é do governo, enquanto município, enquanto governo estadual, enquanto governo federal. Nós vamos ver isso mais para frente. É uma obrigação dessas instituições, mas também é uma obrigação do indivíduo que está presente na sociedade. Então, apesar de, como nós vimos, na questão dos resíduos sólidos, do manejo dos resíduos sólidos, aqui na questão do saneamento básico, nós temos as mesmas exigências. Nós temos a participação do poder público, mas também nós precisamos ter a participação dos cidadãos enquanto indivíduos. Então, o poder público entra com toda a infraestrutura necessária para manutenção, para uma montagem, para uma manutenção desse saneamento básico, mas a população também deve entrar com uma participação a fim de garantir que todo o sistema de saneamento básico seja mantido de uma forma adequada e evitando degradações e outros tipos de depredações desses sistemas. Bom, aqui é um exemplo, é uma imagem que eu tirei do documento que explica exatamente o que é saneamento básico, é o que nós estamos tratando aqui. É um exemplo de um lugar que não tem saneamento básico, que a população vive realmente uma situação muito precária. Muito provavelmente
o esgoto a céu aberto, só que não tem, essa região provavelmente não tem o esgotamento sanitário, e isso é mais frequente do que a gente imagina. Tenho certeza que vocês provavelmente conhecem ou já estiveram em alguma região em que não tem esgotamento sanitário, ou até mesmo vivem em alguma região que não tem esgotamento sanitário. Então, infelizmente, é uma realidade ainda muito frequente no nosso país, que ainda existe em muitas regiões. Então, a gente ainda precisa cobrar bastante das autoridades públicas. Então, aqui é uma comunidade chamada Comunidade Buenos Aires, localizada na zona sul do município de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. E aqui uma outra situação que também não está muito longe da gente. Isso daqui vocês podem ver as casas aqui, bem enfileiradas, bem próximas umas das outras, e muito provavelmente não tem esgotamento sanitário, e o rio e todos os excrementos, né, que vêm dessas casas aqui, muito provavelmente cai diretamente no rio. Então, nós também temos esgoto a céu aberto, e essas pessoas, além de conviverem com o mau cheiro desse ambiente, ainda convivem com o risco de se contaminar com diversos tipos de doenças. Aqui há um vídeo explicando o que é o saneamento básico, o que é esse saneamento ambiental, para ficar mais claro tudo isso que a gente conversou agora há pouco. Ela não tem cheiro, cor e nem sabor, mas mesmo assim é indispensável às nossas vidas. Como você já percebeu, nós estamos falando da água. Como nela também vivem outros pequenos seres vivos nocivos à nossa saúde, precisamos de alguns cuidados no uso desse recurso natural. Daí a importância do tema do programa de hoje, o saneamento ambiental. E para conversar com a gente sobre esse assunto, eu convido agora aqui no estúdio do Se Liga, Paulo Scalise, que é professor da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG. Bem-vindo, professor, fique à vontade. Para começar essa nossa conversa, professor, diz para a gente o que são esses recursos hídricos. Então, a água, né, recursos hídricos, é tudo ali que está disponível para uso, seja um manancial superficial, na forma de rios, lagos, represas, ou ainda manancial subterrâneo, que envolve os aquíferos, o lençol freático. Então, isso seriam os recursos hídricos. Não podemos deixar de esquecer também, nós temos as nuvens, ou água meteórica, que também compõem uma forma de recurso que você pode utilizar. E também tem os oceanos. Uma questão de necessidade, pode ser captada da água do oceano, fazendo uma dessalinização, porém o custo é bem maior. Essa questão O senhor falou que as águas do oceano, que aparentemente estão em maior quantidade, mas o uso é mais limitado, né? A água, ela é um recurso renovável? A água ela é considerada um recurso renovável. Se você considerar o planeta Terra, ele é considerado um ambiente fechado, e considerando que você não tem perda de água para fora do planeta Terra, ela é um recurso que ela vai estar se renovando. Então, nós temos aqui uma água que está evaporando ou pela transpiração, né, rios, lagos, em qualquer local, vai condensar, vai precipitar, então tem um ciclo hidrológico, onde eu tenho essa água constantemente ainda sendo renovada. O grande problema é a qualidade. Enquanto a gente fala assim, olha, tem água, não vai acabar. A água não vai acabar. O que vai acontecer a qualidade dela vai se deteriorando em determinados locais. Perfeito. Aproveitando até essa deixa do senhor, aqui na universidade existe um espaço multidisciplinar onde a água e também os seres vivos que nela se desenvolvem são pesquisados. É o LAMAR, o Laboratório de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Vamos conhecê-lo?
O Lamar é o Laboratório de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da UFG. É um laboratório que foi concebido dentro de uma perspectiva interdisciplinar, tentando envolver pesquisadores, professores da Universidade Federal de Goiás, que convergem para as pesquisas vinculadas aos recursos hídricos. É um espaço de aprendizagem acadêmica, tanto no nível da graduação como no nível da pós-graduação. Essa capacitação que nós damos, ela proporciona não só a formação humana, a formação, né, científica, mas também uma capacidade bastante razoável de empregabilidade. Aqui são analisados a biodiversidade aquática com ênfase nas formas imaturas de insetos aquáticos e na parte de organismos fotossintetizantes, né, principalmente algas, diatomáceas e outros elementos dessa rica biodiversidade vegetal. Aqui estão contidas amostras de mais de 20 anos de coleta aqui no Cerrado Goiano. Então nós temos elementos dessa biodiversidade como se fosse um registro. A maior importância dessa coleção é servir como referência para parâmetros de comparação futura ao longo das próximas décadas e anos, né, até que ponto nós podemos servir como um elemento de comparação e recuperação dessa biodiversidade que vem sendo perdida ao longo dos anos. A biodiversidade ela é fundamental para os recursos hídricos porque ela está refletindo o que está acontecendo com essa água. Se essa água está piorando, se essa água está melhorando, e ela é um reflexo do que ocorre também na paisagem. À medida que o solo ao redor de qualquer recurso hídrico é desmatado, é devastado, essa água acaba tendo sérios problemas. O Lamar ele tem um foco na educação ambiental e também tem um foco na sustentabilidade. Hoje em dia, a gente desenvolve um projeto aqui no Lamar, junto com o Instituto Francês IRD, que estuda a água da bacia amazônica. Então, esse é um projeto muito grande, multidisciplinar, com inúmeras pessoas, que faz com que o Lamar venha a ser inserido e, com isso, venha formando alunos dentro desse projeto para ter uma resposta com relação à questão da água. Quando a gente entra no laboratório, a gente acaba conhecendo a rotina, conhecendo com que as pessoas trabalham e se identificando e gostando daquilo mesmo. Então, eu acabei encontrando a água como um amor. Bem, como o professor falou, a matéria reforçou essa questão da qualidade da água para o uso. Mas o grande problema, professor, ele está ali na interferência humana nesse ciclo natural da água. Quando a gente pensa na ocupação, na presença do ser humano, então está muito mais relacionado, né? A gente fala de interferência na presença, o ser humano está ali. Então, onde ele está indo, existe uma necessidade. E essa necessidade, e aí aliado a uma ocupação desordenada, as pessoas estão indo ali para uma cidade, para grandes centros, onde as pessoas acabam influenciando muito na qualidade da água por conta desse crescimento desordenado, esse uso sem ter um tratamento devido depois antes do lançamento. Você falou aí onde o homem vai, isso acaba sendo um pouco preocupante. Mas onde é mais preocupante esse uso da água? Na cidade, na indústria ou no campo? É um conjunto, então não dá para desagregar, não dá para separar. Então, quando a gente vai pensar no campo, na agricultura, na pecuária, seja onde for, existe um consumo de água que é até maior do que nas cidades. Lá o volume de água, a necessidade é maior. Já no grande centro, o consumo também é grande. Então, o que pode acontecer é, eu tenho locais com poucas pessoas e muita disponibilidade, ou muitas pessoas e pouca disponibilidade de água. Acaba sendo preocupante pensar nessa dinâmica, né? Pessoal, a gente vai fazer uma pequena pausa aqui na nossa conversa e se liga, volta já já, não sai daí. Que tal assistir um filme no Cine UFG? O Cine UFG exibe para toda a comunidade mostras temáticas e filmes nacionais, em 2 sessões, com entrada gratuita ao meio-dia e às 17h30. O Cine UFG está localizado no prédio da Faculdade de Letras, ao lado do Café das Letras, no
programação e informações pelo telefone 3521-1329 ou pelo site da PROEC. Estamos de volta hoje falando sobre saneamento ambiental. Bom, professor, falando de saneamento ambiental, diz pra gente o que é saneamento ambiental. Então, desde 2007, que teve a lei de saneamento, 445, lá traz uma definição de saneamento básico, né, onde traz o que seria, né, que até então nós não tínhamos. Então, o saneamento básico ele vem reportando tudo que se refere a instalações, infraestruturas necessárias para o atendimento, seja de água, esgoto, a questão do resíduo, manejo adequado do resíduo, águas pluviais, que seria a drenagem. O saneamento ambiental engloba, então, o saneamento básico, então seria um conceito estendido ou amplo do saneamento básico, onde vai incluir as questões, por exemplo, controle de vetores, a questão de poluição, de lançamentos atmosféricos, ocupação do solo, tudo que vai agregar ou que tem uma relação com o meio ambiente. Não está relacionado somente à água e esgoto, mas a Não, tudo que é produzido de lixo, vamos dizer assim, poluição. Que pode ser. Uhum. Certo. E qual é a relação, professor? Qual é a importância que isso tem quando a gente fala no uso sustentável, no nosso caso aqui, dos recursos hídricos? A questão de você estar utilizando o recurso hídrico e você tem que devolvê-lo. Estou usando uma água, então a gente tem que devolver para a natureza com uma certa qualidade. Então eu não posso simplesmente estar usando essa água sem pensar em como eu vou devolvê-la. E, além do mais, eu não posso estar pensando que eu vou usar, sem ter um planejamento. Eu preciso, dentro do local, do ambiente, seja uma área urbana, rural, um grande centro, tem aquela disponibilidade hídrica, para qual fim, e eu tenho que tratar aquela água que foi usada, que seriam as águas residuais. A gente faz o lançamento e volta para o manancial. Pensando ainda nessa questão do uso sustentável, não é só pensar nessa disponibilidade da água, mas do uso alternativo, fazer reuso, captação de água da chuva, como o senhor disse no bloco anterior. Isso faz parte desse uso sustentável? Sim, temos locais onde nós não temos água disponível. Então, se você imaginar o Brasil, não só o Brasil, mas o mundo, nós não vai ter o Brasil. Então, a gente tem regiões que têm uma grande quantidade de água, né, onde a disponibilidade é grande, mas a quantidade de pessoas é pequena. Então, olha, não vai ter problema ali, o problema vai ser muito pequeno. Enquanto em outros locais, a gente tem uma quantidade de pessoas ou de consumo muito grande, e aí eu posso fazer uso sim dessas práticas, ou seja, a captação de água de chuva, armazenar e usar em momentos que não tem chuva, não tem água, e aí eu tenho uma forma de utilizar. Teve programas do governo onde implementou várias, que aí tem o nome de cisternas, né? E aí tem alguns conceitos que a gente pode usar cisterna para poço raso aqui nos radiais. No Brasil, de modo geral, cisterna é o local armazenado de chuva. Então, são os usos, né, e isso daí é necessário para falar dessa uso sustentável. Sim. E aí, quando a gente volta a falar de saneamento, o saneamento ele tem uma relação muito grande com a saúde pública, né? Sim, se a gente imaginar, a saúde e o saneamento está totalmente atrelado. Eu não consigo ter uma saúde de qualidade se eu não tiver o saneamento de qualidade. Então, eles estão relacionados. Algumas pesquisas, algumas meios de comunicação, fala muito na questão, olha, para cada $1 ou R$1 investido no saneamento, você economiza tantos na saúde. Isso é muito relativo, né? Então, se eu tenho um local onde o saneamento é muito precário, qualquer coisa que eu investir, eu vou recuperar demais a saúde. Então, eu vou ter menos leitos ocupados e tudo mais. Agora, um local onde já tem uma situação de saneamento um pouco melhor, já essa relação é menor. Senão eu vou investir no saneamento e vou ter um retorno de saúde muito menor. Mas, de modo geral, a gente não vive em qualidade em termos de saúde se não tiver um saneamento adequado. E, além desses benefícios para a saúde, esse tratamento dos
é uma forma também de minimizar esse impacto da interferência humana na natureza? Sim, com certeza. Todo, não só de, a gente fala do saneamento, né, a gente está falando de resíduos, que é um dos componentes do saneamento, os resíduos sólidos. Quando a gente fala do esgoto, também é outro componente. Então, qualquer um desses tem que ter um tratamento adequado, no caso desses dois, né, antes de ter a disposição final. E agora, professor, se eu falasse um pouco sobre o projeto de saneamento e saúde ambiental rural, o SAMRural, o senhor que coordena esse projeto? Esse projeto ele teve início em 2017, dezembro de 2017, que é uma parceria entre a Universidade Federal e a FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, onde o foco são comunidades rurais e tradicionais do estado de Goiás. São ao todo 127 comunidades, elas englobam comunidades quilombolas, assentamentos e comunidades ribeirinhas. Então, esse projeto ele busca, né, fazer um diagnóstico, que é uma fase que nós estamos terminando agora. Então, nós fomos em todas as comunidades, essas 127, e agora nós estamos retornando para fazer análise de água, análise de material químico, então, várias comunidades, de casa a casa, e aí tem um período que fica ali para fazer essa ação, né, e o foco principal do projeto é estar, de alguma forma, contribuindo para que haja uma melhoria na qualidade de vida dessas comunidades. Um dos produtos é o plano de segurança do saneamento rural. Esse é algo que não existe no mundo, no Brasil. Nós estamos desenvolvendo um modelo para elaborar um plano de segurança. E também tem o protocolo de atenção básica à saúde, que é um outro produto, né, que nós vamos desenvolver nesse projeto. Esse projeto está atrelado ali a duas unidades, que é a Escola de Engenharia Civil e Ambiental e a Faculdade de Enfermagem. Então, as duas unidades estão desenvolvendo esse projeto. Equipe multidisciplinar, né? A equipe ela é composta não só por profissionais dessas duas unidades, mas tem pessoas lá da militar, economia, floresta, diversos locais e diversas formações, né? Biólogo, químico, farmacêutico, engenheiro, biomédico. Bacana. Professor, vamos fazer mais uma pequena pausa aqui na nossa conversa e a gente vai para o intervalo e volta rapidinho, não sai daí. Repararam que ele comentou sobre os biomédicos, né? Então, mostrando que o biomédico também é muito importante nessa questão ambiental e ainda mais relacionado às questões que envolvem saúde e meio ambiente. Deixa eu tentar passar aqui um pouquinho para frente. Ah, que legal, sobre análises clínicas. Vamos ver. Laboratoriais a baixo custo. As coletas ocorrem de segunda a sexta, das 7 às 11 horas da manhã, e os resultados são disponibilizados online, mas é necessário pedido médico para a realização dos procedimentos. Agendamento e informações pelo telefone 3521-1867 ou pelo site do LACES. Voltamos hoje com o professor Paulo Scalise, conversando conosco sobre saneamento ambiental. Então, professor, o senhor começou a falar sobre o projeto. Eu queria saber se a educação ambiental não faz parte das questões que são trabalhadas dentro dele. Dentro do projeto SAMRural, nós temos 3 núcleos, no total são 5 núcleos, e um deles é o núcleo da educação. Quando a gente fala de educação ambiental e fala de comunidades rurais tradicionais, a gente não vai educar essas comunidades, a gente vai trocar experiência, trocar informações com elas. Então, nós estamos indo lá, vendo, analisando, estudando qual é a necessidade, qual é a demanda. E da mesma forma, eles também nos devolvem, porque a gente está conhecendo a realidade. E a gente precisa entender essas comunidades para poder ajudá-los de alguma forma no sentido de melhoria das condições
que ser participativo. Então, não adianta qualquer pessoa chegar na casa de alguém, mesmo que não seja comunidade. A pessoa tem que querer, tem que entender o porquê. Então, essa questão da educação ambiental, ela é muito importante para o desenvolvimento não só de projetos, porque Certo? E quando a gente fala de políticas públicas, qual é o cenário das políticas públicas que são encontradas dentro dessas comunidades tradicionais? as comunidades, elas, de uma maneira geral, elas são deixadas de lado. Atualmente está ganhando um pouco de espaço, mas é muito insípido, é muito pouco. Quando a gente chega numa comunidade para fazer uma verificação, fazer um diagnóstico, fazer uma conversa, a gente se depara com situações muito precárias na maioria dos locais. Algumas têm uma estrutura razoável, mas, de modo geral, as políticas para essas comunidades, dentro a nível federal ou a nível municipal, ela é muito ainda precária. Professor, e quando a gente fala de saneamento, já para a gente encerrar, somente essas intervenções de alto custo, elas dão resultado ou é possível ter resultados eficientes com soluções de baixo custo? Dependendo do local. Né? Então, quando a gente imagina grandes centros e dependendo da qualidade da água, tem que ter soluções que vai envolver, eu preciso pegar água desse ano, mas tem que fazer dessalização capital. Agora, quando eu passo em uma comunidade rural, onde eu tenho soluções pontuais, que tem que resolver ali de casa a casa, de local a local, eu tenho soluções que são possíveis para essas comunidades. Então, vamos pensar, eu tenho uma água, a qualidade da água, falando de uma água salobra ou salina, eu quero dessalinizar a água. Mas como que eu posso fazer numa comunidade, numa casa lá numa comunidade rural? Vou comprar um dessalinizador para ele? Mas eu tenho uma alternativa? Tenho, podemos construir, existe uma tecnologia que é uma espécie de uma pirâmide de vidro, onde eu coloco uma água salgada, salobra aqui, a hora que ela evapora, encontra a superfície do vidro, condensa, escoa e eu coleto ela sem sal. Então, só que assim, é algo que não gera muita água, não produz muita água no dia, uma demanda pequena. Esse é um exemplo. Existem outras que é possível. O próprio filtro de barro, com aquela vela cerâmica, aquilo ali é importantíssimo, né? Não só na comunidade rural, nós todos. Para que vão comprar um filtro, pagar não sei quanto, né? Com um monte de botãozinho lá, eu posso ter um fio de barro que ele produz uma água com uma qualidade boa. Tem para todo lado. Perfeito. Professor, muito obrigado por sua participação aqui nesse vídeo. Até uma próxima. Obrigado. Bom, olha só. No Vida no Campus de hoje, nós conheceremos uma trajetória de dedicação à pesquisa com animais que resultou nos maiores níveis de reconhecimento existentes, tanto aqui dentro da UFG, como também em nível nacional. Sou a professora Ecaterina, fui coordenadora por 30 anos do Biotério da UFG, atualmente pesquisadora voluntária. Meu primeiro contato com a UFG foi através de um concurso para médico veterinário para a Universidade Federal, para a Biotério. Foi ao entrar na universidade que eu me deparei com a área e me interessei muito porque achei extremamente importante e interessante e muito insípido em nosso país. E procurei me especializar, primeiro fui para a Escola Técnica do Paraná, e voltando eu consegui uma bolsa para fazer o curso de mestrado na ciência de animais de laboratório na Inglaterra. Quando voltei da Inglaterra, vi que muita coisa deveria ser feita, porque as nossas pesquisas deveriam ter outro viés, um viés mais humanitário, pesquisas nas quais a ética fosse a linha mestra para isso. Nós não tínhamos leis no Brasil que regessem a experimentação animal. Lancei a ideia de que nós deveríamos ter em nossas universidades uma comissão de ética no uso de animais. Começamos a trabalhar na questão de comissão de ética aqui na UFG. Posteriormente, outras universidades me pediram para que ajudasse a organizar a comissão de ética. Aí nos deparamos também que não tínhamos
material didático. Fizemos traduções de livros, conseguimos livros do exterior, e escrevemos alguns livros. E nós sentimos que começou a mudar a cultura do uso de animais em pesquisas e experimentação. O título de Notório Saber que eu recebi da Universidade Federal de Goiás é um título que não só emociona as pessoas, mas receber um abraçamento de seus pares, das pessoas com que você trabalha, é muito mais gratificante do que qualquer outra coisa. Também recebi o prêmio de pesquisadora emérita pelo CNPq, sou a primeira médica veterinária a receber esse título e a primeira técnica administrativa a receber esse título. Em geral, quase sempre foram professores universitários. Esse reconhecimento, na verdade, até agora ainda me surpreende ter recebido, mas eu nunca caminhei sozinho. Eu consegui tudo isso porque eu sempre tive apoio de pessoas que estiveram ao meu lado, que me incentivaram, e também os que não me incentivaram, que colocaram pedras no caminho, mas isso tudo me ajudou a chegar a ganhar esses prêmios. Esse foi o último bloco do Se Liga na UFG de hoje, mas você pode continuar acompanhando a nossa programação também pela internet e redes sociais da TV UFG. Acesse nosso site, deixe seu recado, crítica ou sugestão. Até a próxima. Tchau, tchau. Pessoal, bem interessante o vídeo, né? No comecinho do vídeo, vocês separaram que o professor comentou muito a respeito da água e da importância da água, tanto no saneamento básico quanto no saneamento básico, englobando a questão ambiental. Nós vamos comentar um pouquinho mais a respeito disso nos próximos slides, mas vocês viram também a respeito da importância de tudo isso que a gente tem comentado, né? Especialmente sobre a segregação adequada, disposição final adequada dos resíduos, rejeitos ou lixo, né? Como também foi comentado. Então, continuando. Vamos comentar um pouquinho agora a respeito da política de saneamento básico. Essa política de saneamento básico estabelece a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico como instrumento de planejamento para a prestação dos serviços públicos de saneamento básico e determina também os princípios dessas prestações de serviços, as obrigações do titular, as condições para a delegação dos serviços, as regras para as relações entre o titular e os prestadores de serviço e as condições para a retomada dos serviços. Trata também da prestação regionalizada, instituindo a obrigatoriedade de planejar e regular os serviços, abrange os aspectos econômicos, sociais e técnicos da prestação dos serviços, assim como institui a participação e o controle social. Bom, aqui nessa parte do documento, de onde eu tirei essas informações, eles começam a comentar quais são as responsabilidades municipais nesse processo de planejamento do saneamento básico de cada cidade. Então, eles falam, né, os municípios, enquanto titulares, ou seja, enquanto forem as entidades, digamos assim, mais importantes nesse processo de planejamento do saneamento básico, têm a obrigação de decidir sobre a forma de prestação dos serviços, direta ou delegada, e os procedimentos de sua atuação, adotar parâmetros para a garantia do atendimento essencial à saúde pública quanto à quantidade, regularidade e qualidade da água potável, definir o órgão responsável pela sua regulação e fiscalização, ou seja, definir o órgão responsável que regula e fiscaliza esse plano de saneamento básico, que gerencia esse plano, fixar os direitos e deveres dos usuários, ou seja, das pessoas enquanto cidadãos dentro de uma sociedade, estabelecer os mecanismos de participação e controle social, construir um sistema de informações sobre os serviços, definir casos e condições previstos em lei e nos contratos para a intervenção e retomada da prestação dos serviços, definir as condições para a prestação dos serviços envolvendo a sua sustentabilidade e viabilidade técnica, econômica e financeira,
definir o sistema de cobrança, composição de taxas e tarifas e política de subsídios. Porque você sabe, não sei se todos sabem, mas todo o saneamento básico, todo esse planejamento, gerenciamento do saneamento básico dentro das comunidades tem um custo e esse custo muitas vezes é cobrado da população. Nem sempre tem alguns municípios que conseguem descontos ou mesmo conseguem a isenção desses impostos e dessas taxas, dessas tarifas, mas a maioria das cidades existe uma cobrança. Existe uma cobrança para a disponibilidade de água potável, existe uma cobrança para o esgotamento sanitário. Então, é importante que os municípios consigam definir como será feita essa cobrança, qual será o valor cobrado, né? Qual que será a tarifa cobrada da população. O papel de cada um. O que significa isso? Comentei com vocês agora há pouco, qual é o papel de cada entidade dentro desse sistema. Então, qual que é o papel do governo federal, governo estadual e governo municipal, nós enquanto sociedade e outras instituições também. Então, a Constituição determina como competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios a promoção de programas de melhoria das condições de saneamento básico. Assim, essas responsabilidades são compartilhadas entre as 3 esferas do governo, então, esfera estadual, esfera federal, estadual e municipal, sendo necessária e desejável a ação conjunta para que os serviços atendam a toda uma população. Então, qual é o papel do governo federal? A União institui as políticas nacionais e é responsável por garantir a maior parte dos investimentos em saneamento básico por meio de recursos do Orçamento Geral da União, que é conhecido como AGU, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, e do Fundo de Amparo ao Trabalhador, conhecido como FAT. Vários ministérios atuam no saneamento de forma coordenada, com uma divisão de responsabilidades. E como que é feita essa divisão? Então, nós temos primeiramente o Ministério das Cidades, que tem como responsabilidade apoiar os municípios com mais de 50 mil habitantes, os integrantes de regiões metropolitanas e regiões integradas de desenvolvimento. Nós temos a participação do Ministério da Saúde, com o objetivo de definir os padrões da qualidade da água para o consumo humano e por meio da Fundação Nacional da Saúde, que é a FUNASA, é responsável pela assistência aos municípios com população de até 50 mil habitantes, aos assentamentos rurais, às áreas indígenas, quilombolas e de outras populações tradicionais. Também temos aqui o Ministério do Meio Ambiente, responsável por coordenar o Programa Nacional de Resíduos Sólidos Urbanos, que nós já comentamos, e com o apoio da Agência Nacional de Águas, ANA, atua na gestão do uso das águas. O Ministério da Integração Nacional, que atua principalmente na região do semiárido e nas bacias dos rios São Francisco e Paranaíba, em programas que visam aumentar a oferta de água para os seus diversos usos, em especial para o consumo humano. Aqui entra aquela questão que o professor comentou no vídeo, que o grande problema da sociedade é que em regiões em que tem muita disponibilidade de água, geralmente nós temos pequenas populações, então nós não temos muita demanda, então alta disponibilidade, baixa demanda. Em contrapartidas, em grandes centros nós temos baixa disponibilidade de água potável, e alta demanda. São populações densas, onde existe um aglomerado de pessoas. Então, essas instituições, principalmente esse Ministério da Integração Nacional, junto com os outros programas, eles têm essa função de fazer com que a água ela seja distribuída de uma forma de forma que atenda a todos os tipos de populações, que atenda a toda a sociedade, sem existir essa grande diferença. Ministério do Desenvolvimento Social, que coordena o programa para a instalação de 1 milhão de cisternas no semiárido. Ministério do Trabalho, que coordena o programa de cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Então, vejam que até aqui, nesse tema a respeito do saneamento básico, os catadores de materiais recicláveis ou os catadores de papel têm também a sua importância.
Caixa Econômica Federal e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, são os principais agentes financeiros e responsáveis pela execução dos programas, repassando recursos e acompanhando as ações contratadas. Então, até esse momento, nós comentamos a respeito das responsabilidades do governo federal como um todo. Então, é o que nós chamamos de União. Todos esses slides que eu passei explicando para vocês eram as responsabilidades do governo estadual. Agora vamos ver as responsabilidades do governo estadual. Os estados atuam predominantemente na prestação dos serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento dos esgotos gerados por meio de suas companhias. Então, a responsabilidade mais importante dos governos estaduais é em relação à prestação de serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento dos esgotos gerados. Em relação aos governos municipais, são responsabilidades das prefeituras a elaboração do que nós chamamos de Plano Municipal de Saneamento Básico e também pela a promoção do envolvimento da comunidade em sua discussão. Então, é responsabilidade do governo fazer com que dos governos municipais fazer com que as populações e os indivíduos particularmente e enquanto comunidades participem dessas discussões relacionadas ao saneamento básico, às políticas e os planos que são criados, né, com o objetivo de fazer com que esse saneamento básico esteja em todas as regiões. Também é responsabilidade dos governos municipais criar planos essenciais na regulamentação da concessão dos serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgotos sanitários e na elaboração de diagnósticos que ajudam os municípios na obtenção de empréstimos para obras de saneamento junto ao governo federal e instituições financeiras. Os prestadores de serviços, então, nós comentamos até o momento da participação e das responsabilidades do governo federal, estadual e municipal. Agora nós vamos comentar a respeito de outros personagens nesse contexto. Um deles é também os prestadores de serviço, ou seja, são aquelas empresas que vão responsáveis por fazer esse acompanhamento e a criação de toda essa infraestrutura para colocação e disseminação, para criação de oportunidades para que o saneamento básico seja colocado em todas as comunidades do país. E o que eles têm como responsabilidade? Eles podem ser públicos e privados. Muitos municípios delegam serviços de água e esgoto às companhias estaduais. Outros prestam os serviços diretamente por meio de autarquias, empresas e departamentos de secretarias municipais. E ainda, outros concedem a prestação ou fazem parcerias público-privada, que é o que nós chamamos de PPP, de um segmento privado. E existe ainda as gestões associadas ou consórcios públicos, criados por vários municípios. Isso daqui eu já vi acontecendo quando são municípios muito pequenos, que talvez não compense, com municípios muito pequenos e que tem uma quantidade muito pequena de pessoas. Então, talvez não compense financeiramente para um governo municipal criar uma estratégia para que naquela região tenha um saneamento básico isolado, sozinho. Então, o que eles fazem é fazer esses consórcios intermunicipais. Então, municípios vizinhos ali desse município central, ou do município que teve primeiro essa ideia de criar essas ferramentas para o saneamento básico, ele faz um consórcio com esses municípios regionais ali, que estão bem próximos, e cria um programa único. Fazem uma parceria com uma única empresa, seja ela pública ou privada, para que o saneamento básico chegue até essa região. Então, é muito comum em interior, né, em regiões que não tem uma população muito grande.
Outros atores atuam também na área de saneamento os órgãos e entidades reguladoras, sejam elas estaduais, municipais ou interfederativas, quando assim instituído por um consórcio público. O Ministério Público participa na articulação com o órgão de defesa do consumidor e do meio ambiente. E também temos a participação da sociedade. O controle social é um conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações, representações técnicas e participações nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico. Então, como nós vimos, a participação da sociedade também é fundamental. Então, nós temos aqui participação do governo, enquanto governo federal, estadual, municipal, as empresas que vão garantir que esse saneamento básico seja implementado, outros atores, sejam essas entidades reguladoras, que podem ser governamentais ou não, e a sociedade, que também é importantíssima nesse processo de implementação do saneamento básico. Agora vamos comentar um pouquinho a respeito do Programa de Aceleração do Crescimento. Tenho certeza que vocês já ouviram falar isso nos jornais, ou em qualquer outro lugar. Eu sei que nos jornais se comenta muito a respeito desse Programa de Aceleração do Crescimento, ou PAC, mas muitas vezes a gente não sabe o que significa isso e qual que é a importância desse programa dentro do contexto ambiental, mais especificamente dentro do contexto de saneamento básico. Então, o PAC foi lançado pelo governo federal em 2007, visando investir em infraestrutura e medidas econômicas para estimular os setores produtivos e, ao mesmo tempo, levar benefícios sociais para todas as regiões do país até 2010. Nesta etapa, foram destinados 40 bilhões somente para o setor de saneamento. Em março de 2010, o governo federal lançou a segunda fase do programa original, denominado PAC 2, com propostas de revisão e complementação das ações da primeira fase. E nesse momento foi estabelecido que os projetos a serem incluídos neste programa seriam selecionados por meio do diálogo com os estados e municípios. E só nesta fase foram investidos mais 40 bilhões. Neste contexto, as obras de saneamento básico estão inseridas em um dos 5 blocos que compõem o programa, voltado à infraestrutura social, incluindo obras de habitação e transportes. Os recursos devem ser aplicados em obras de coleta e tratamento de esgoto, abastecimento de água, drenagem e destinação final de rejeitos. Então, esse programa de aceleração do crescimento não focou apenas no saneamento básico, mas focou em todo o saneamento ambiental, como nós conseguimos ver aqui, com o objetivo de fazer com que o saneamento básico, o saneamento ambiental, fosse implementado em mais regiões brasileiras. Nós tivemos uma melhora depois do ano de 2007, depois que esse programa começou a ser desenvolvido, e gerenciado por diversos setores da sociedade, mas nós ainda temos muitos problemas e muitas regiões que precisam ainda receber esse saneamento básico. Bom, agora nós vamos entrar em abastecimento de água. Eu vou finalizar o vídeo aqui para não ficar muito grande.